Olá, bom dia. Há 3 dias do início do tarifaço, o governo brasileiro disse se esforçar para adiar a cobrança. Mas até agora não existe nenhum retorno do governo Trump sobre negociações. Ontem, o presidente Lula se reuniu com ministros para tratar do socorro aos setores que podem ser prejudicados. Nos Estados Unidos, um homem invadiu um prédio no centro de Nova York e matou 4 pessoas. Um conjunto de organizações internacionais fez um novo alerta para a situação generalizada de fome em Gaza e afirmou que o cenário é o pior possível. Em depoimento ao STF, na ação que trata da tentativa de golpe de Estado, um tenente-coronel do Exército confirmou ter elaborado um plano para prender ministros do Supremo. Outro ônibus foi atacado a pedradas em São Paulo. Já são mais de 800 episódios como esse em menos de 2 meses na região metropolitana. As mortes caíram pela metade nas ruas da capital paulista, onde foram criadas faixas exclusivas de motos. A Secretaria Nacional de Trânsito estuda levar a iniciativa para todo o país. O pessoal de carro já fica de olho. Para nós é sucesso, cara. Hoje é terça-feira, 29 de julho, e o Bom Dia Brasil está começando. Enquanto países aceleram esforços para negociar com os Estados Unidos e amenizar o tarifaço que entra em vigor na próxima sexta-feira, o presidente americano Donald Trump disse que pretende aplicar uma tarifa global aos países que não firmarem um acordo com Washington. Vamos entender melhor isso em Nova York com o Felipe Coalho. Felipe, bom dia para você. Com a quantidade de países no mundo, isso significa que muitos países que estavam à margem dessa discussão podem, a qualquer momento, daqui para sexta-feira, serem notificados sobre tarifas. Exatamente, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos aí no Brasil. Olha, Ana, Donald Trump sugeriu que os países que não fecharem acordos comerciais vão enfrentar uma tarifa entre 15% e 20% sobre produtos que venderem aos Estados Unidos. Foi durante a viagem à Escócia que o presidente americano termina hoje que ele afirmou isso. Ele disse que vai estabelecer uma taxa para o restante do mundo porque não teria como negociar 200 acordos comerciais. Ou seja, em breve, mais países podem receber cartas de aviso. Vários países estão em processo de negociação antes de as tarifas entrarem em vigor, no dia 1º de agosto. Hoje é o 2º dia da 3ª rodada de negociação com a China, em Estocolmo, na Suécia. Os chineses, que enfrentam um prazo de 12 de agosto, querem estender a trégua nas tarifas por mais 90 dias. E representantes comerciais americanos já indicaram que isso é provável. Mas outros países correm contra o tempo. Autoridades e empresários da Coreia do Sul, por exemplo, estão a caminho de Washington mais uma vez para reuniões com representantes americanos. E países como a Índia, Paquistão, Tailândia e Canadá também estão com negociações em aberto. Até agora, o governo americano só anunciou acordos com o Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Japão e com a União Europeia. Ninguém se livrou das tarifas totalmente, mas todos conseguiram reduções, Ana. E como é que vai ficar a situação aqui no Brasil, né, Felipe? Fred Ferreira, em Brasília, já chegando aqui para atualizar essas informações para a gente. Fred, bom dia para você. Estamos aí, né, há 3 dias desse tarifaço entrar em vigor e agora o presidente Lula disse que já tem pronto um plano para socorrer o setor produtivo. Agora, que medidas são essas ainda não se sabe, porque só quando o Brasil for sobretaxado é que elas serão divulgadas. E aí, até lá, o governo está tentando negociar, né, Fred, exceções para alguns produtos brasileiros e até com ajuda, com pressão de alguns empresários americanos também, né? Sim, Ana Paula, bom dia para você, Felipe, bom dia a todos. Aqui no Brasil, um dos pedidos é que os aviões fabricados pela Embraer sejam excluídos do tarifaço, como foi acordado entre os Estados Unidos e a União Europeia, onde a tarifa foi zerada. O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, está negociando diretamente com os secretários de Estado americanos nos últimos dias. O presidente Lula também tem sinalizado que está disposto a conversar com o presidente Donald Trump. O presidente Lula já recebeu as propostas do Comitê de Ministros para a elaboração do plano de contingência do Brasil, como resposta ao tarifaço imposto por Donald Trump. O plano prevê medidas para ajudar os exportadores brasileiros. O assunto foi discutido ontem à noite no Palácio do Planalto, numa reunião de Lula com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O foco
por determinação do presidente, é negociar, né, tentar evitar medidas unilaterais, mas independentemente da decisão que o governo dos Estados Unidos vai tomar, nós vamos continuar abertos à negociação. Mas o plano de contingência, os vários cenários já são de conhecimento do presidente. O governo não pretende divulgar as medidas antes do dia 1º de agosto, data prevista para entrar em vigor a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros. Apesar do ceticismo entre muitos governistas sobre a possibilidade de Donald Trump recuar em relação às tarifas neste momento, ainda há esforços da diplomacia brasileira, de políticos e de empresários para adiar o tarifaço e, com isso, ganhar tempo para negociar a redução da taxa. As medidas que serão adotadas poderão ser diferentes se houver alguma mudança por parte do governo americano até sexta-feira. O plano de contingência é um plano que está sendo elaborado, bastante completo, bem feito. Mas todo o empenho agora nessa semana é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente no diálogo. Diálogo que o presidente Lula aguarda ter com Donald Trump. Num evento no Rio de Janeiro, o presidente relembrou a longa relação diplomática e comercial entre os dois países. Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. O presidente sancionou ontem um projeto que estimula exportações das micro e pequenas empresas. Elas receberão de volta parte dos tributos federais que pagam ao longo da cadeia de produção. O projeto já tinha sido aprovado pelo Congresso antes do anúncio do tarifaço de Donald Trump. O texto também amplia o chamado regime de drawback, com a desoneração de tributos como PIS e COFINS, que incidem sobre serviços de transporte, seguro e armazenagem das empresas exportadoras, trazendo uma redução de custos. O vice-presidente Geraldo Alckmin se reúne daqui a pouco com o governador do Ceará, o estado mais atingido pelo tarifaço, que tem os Estados Unidos como principal comprador. Alguns estados já começaram a anunciar medidas de socorro ao setor produtivo. Ana Paula. É isso, Fred. A Miriam Leitão já está por aqui para a gente falar mais de todo esse terremoto. Miriam, bom dia para você. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil. Miriam, a gente viu que as empresas estão tentando negociar acordo por setor, né? O governo também tentando abrir um diálogo. O que está na mesa no momento? Olha, o problema é que não tem nenhum sinal de uma negociação efetiva, né? Porque está tudo fechado na Casa Branca e os diálogos que o Brasil tem tido é com pessoas que não têm autonomia para tomar decisão ou não receberam autonomia para tomar decisão. Tem uma complicação. Com o mundo inteiro, o Donald Trump está discutindo questões comerciais. Nós só estamos querendo conversar questões comerciais, óbvio, porque a exigência que ele fez foi o direito de interferir no funcionamento dos 3 poderes do Brasil. Então, isso não é aceitável. Então, isso está fora da conversa. O Brasil ignora essa parte e tenta conversar sobre outras coisas. Mas ele tem feito tudo, mas não está aberto ainda o diálogo. Os dias estão chegando, o dia está chegando e não tem sinal bom ainda. O que o Brasil tem feito é isso que ele tem que fazer mesmo. Ele prepara o plano de contingência. Olha, no pior cenário, vem as tarifas. E o que eu vou fazer com as empresas atingidas? Então, ele está com isso pronto, isso é bom. Agora, Miriam, mesmo se houver ainda, agora 3 dias no fim do prazo, alguma abertura para diálogo, a gente está vendo aí acordos sendo fechados, com países ficando insatisfeitos, tarifas até sendo reduzidas, mas ainda assim continuando muito altas. Bom, com esse viés político ainda por cima que tem nessa cobrança de tarifas em cima do Brasil, o que a gente pode esperar, ainda que haja uma conversa, uma negociação? É muito importante você falar isso, porque no melhor cenário tem acordo, né? Claro que não tem acordo sobre interferir no judiciário brasileiro, isso nem pensar. Mas vamos dizer que haja algum acordo. O que ele tem feito, ele faz o seguinte, ele ameaça o país, ele coloca uma tarifa lá em cima,
Depois ele reduz, fecha um acordo com uma tarifa menor do que aquela que ele anunciou, mas maior do que estava antes. E ainda faz novas exigências. Ontem foi assinado, a gente deu aqui no Bom Dia Brasil, o acordo com a Europa. E passou o dia inteiro, eu fiquei acompanhando as declarações dos chefes de Estado ou dos líderes dos ministros da Economia de vários países. Todos eles criticando o acordo. É um acordo triste. Quer dizer, quando se fecha acordo, é um acordo triste. Ontem a França chegou a falar de que a Europa estava se submetendo, né? Estava submetendo aos Estados Unidos. Então, assim, mesmo quando tem acordo, não é bom. E sabe de uma coisa? Quando tem um acordo que o outro lado da mesa se sente humilhado, esse acordo não é durável. Em diplomacia, essa é uma regra. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito triste em que a maior economia do mundo quer impor a lei do mais forte e não a negociação e cooperação, como foi sempre durante 80 anos após a Segunda Guerra Mundial. É isso, Miriam. Obrigada, viu? Até mais. E um incêndio destruiu uma grande área de mata na zona oeste do Rio. Isso foi ontem à noite, o fogo se alastrou muito rápido, chegou perto de casas, inclusive. Essa é uma região que fica entre os bairros do Recreio e Vargem Grande. Os bombeiros trabalharam por 9 horas até a madrugada de hoje. As equipes até usaram drones com câmeras térmicas, você está vendo aí a imagem? Isso ajudou a traçar uma estratégia de combate às chamas. Não há informação de feridos. Agora de manhã, já dá para ver nessa imagem, olha a extensão da área destruída. E a polícia está investigando se esse incêndio foi criminoso. A suspeita é que o fogo tenha começado numa comunidade e aí o vento muito forte que estava ontem contribuiu para espalhar as chamas. Vento forte, inclusive, não só no Rio de Janeiro, né? A passagem de um ciclone extratropical provocou muitos transtornos em vários estados. No Rio Grande do Sul, cerca de 207 mil imóveis ficaram sem luz em Porto Alegre e em cidades do litoral norte gaúcho. A gente tem umas imagens para mostrar. Olha, em Capão da Canoa, pelo menos 150 casas foram danificadas. Vento forte derrubou postes, árvores, residências ficaram sem o telhado. A cidade decretou calamidade pública. E em Xangri-Lá, parte da plataforma da praia de Atlântida desabou com o mar agitado. Essa imagem aí que você está vendo agora. Esse lugar está interditado desde 2023, quando foi danificado pela maré. No município de Imbé, moradores enfrentaram a noite sem luz. Só em uma rua foram 5 postes arrancados. E olha, para hoje ainda tem áreas do país com alerta de ventos fortes. Thaís Luquezzi já por aqui com os detalhes da previsão do tempo. Thaís, bom dia para você. Ainda tem vento e tem muito frio também por causa disso. Tem muito frio que vai se intensificar nos próximos dias. Já amanheceu gelado no Centro-Sul. Bom dia para você, Ana Paula, para você também. E os ventos entre as capitais, as rajadas mais fortes, atingem Porto Alegre e a cidade do Rio de Janeiro, com até 80 km por hora. Pode ventar também em Florianópolis, Curitiba e até em Vitória. No mapa, a gente vê essa área aqui em verde mais claro, que vai do sul gaúcho até o sul da Bahia, com até 60 km por hora. Nas áreas mais escuras, que pega a Mostardas, Grande Porto Alegre, até perto de Criciúma, em Santa Catarina, e aqui em São Sebastião, em São Paulo, até o litoral norte do Rio de Janeiro, as rajadas podem chegar aos 80. E a navegação no Porto de Santos, o maior do país, está interrompida desde as 2 horas da manhã. A Marinha também alerta para essas ondas de até 3,5 metros, tanto no litoral paulista, no litoral do Rio de Janeiro, ainda no do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Esse alerta vale até quinta-feira. Quem está deixando o mar agitado e traz esses ventos é o ciclone extratropical. De ontem para hoje ele já se afastou uns 200 quilômetros da costa, mas ainda interfere até quinta-feira. Essa frente fria aqui está levando chuva para o Espírito Santo. Para cá, uma chuva mais fraca que avança até o norte de Mato Grosso. A chuva mais intensa hoje está prevista para o Nordeste. Entre a Paraíba até Alagoas estão previstos temporais mesmo, aqui ó, em vermelho, com risco para inundação e deslizamento entre Pernambuco e Alagoas. Já choveu 100 milímetros no Recife nas últimas 48 horas, em Maceió 40 e vem mais 40 pela frente. O destaque de hoje até sexta-feira é esse frio intenso com a chegada da alta polar que está no sul do país. Amanhã o dia começa bem gelado, com temperatura negativa no sul do Paraná, também na Serra Catarinense, 4 graus em Curitiba, em São Paulo só 8. E aí no Rio de Janeiro, Ana Paula, previsão de 12 amanhã. À tarde não passa dos 22, mas amanhã pelo menos o vento deve diminuir por aí. Um bom dia para você.
Bom dia para você também, Thaís. Até amanhã. E olha, a gente falou muito do vento por aqui, pois na capital da China, em Pequim, teve uma tempestade tão forte que pelo menos 30 pessoas morreram. 80 mil pessoas tiveram que sair de casa para ir para abrigos. Pequim já vinha enfrentando chuvas fortes desde o último dia 23, mas aí o pico foi na noite de ontem, segundo as autoridades. E aí você vê aí as imagens, né? Várias áreas da cidade alagadas, a água chegou a uma altura de 1,5 metro, estradas danificadas, várias vilas no entorno da cidade ficaram sem eletricidade e pelo menos 30 pessoas morreram. A gente volta a seguir. Um conjunto de organizações internacionais afirma que o cenário de fome em Gaza é o pior possível e a ONU denuncia que Israel está limitando a entrada de comida no território. Um atirador abre fogo dentro de um prédio de luxo em Nova York e mata 4 pessoas. São Paulo tem outro ataque a ônibus nessa noite. Já são mais de 800 casos em quase 50 dias. A gente volta já com tudo isso. São 8 horas e 45 minutos agora. São Paulo teve mais um ataque a ônibus ontem à noite. Vamos para lá, Sabina Simonato. Bom dia para você. Tá um pesadelo sem fim essa história, né? Já são quase 2 meses, 50 dias com esses ataques em ônibus aí na região metropolitana. Sim, Ana, ataques esses que se intensificaram no dia 12 de junho. Essa data ficou bastante marcada e até agora não se descobriu o motivo desses ataques. Na ocorrência de ontem, o que chama atenção é que os vândalos eram todos adolescentes. Foram pegos em flagrante pela polícia que estava por perto. De acordo com a polícia militar, uma pedra como esta quebrou o vidro do ônibus. Havia mais ou menos 20 passageiros na hora do ataque. Os estilhaços atingiram essa moça. Com medo, ela não quis se identificar. Não ficou ferida, mas tomou um susto. Para mim, eu não achei que era pedra. Para mim, eu achei que era um tiro. Pelo barulho, porque o barulho foi muito forte mesmo. O ônibus foi atingido quando passava na frente de um shopping na zona sul de São Paulo por volta das 10h30 da noite. A polícia militar fazia um patrulhamento de rotina e estava bem atrás quando o coletivo foi atacado. 6 adolescentes foram apreendidos. Um deles tinha uma pedra no bolso. Essas outras foram encontradas perto deles. Parece que foi combinado. Contudo, um fala que foi aposta, o outro fala que foi por conta de postar nas redes sociais para se aparecer mesmo. Um outro já disse que o ônibus não o deu carona, então por isso ele tacou a pedra em sinal de rebeldia. Então as histórias não batem. Em quase 50 dias, mais de 850 ônibus foram atacados na região metropolitana de São Paulo. Mais de 20 pessoas foram presas. A Polícia Civil afirma que os casos estão diminuindo, mas ainda não foi esclarecido o porquê dos ataques. A dificuldade é justamente por ter sido um caso muito amplo, né? Onde não há muitas vezes um padrão de horário, de local, né? A única coisa que a gente consegue detectar no padrão é o modus operandi. Para tentar diminuir os atos de vandalismo, a Prefeitura de São Paulo anunciou que colocaria guardas civis dentro dos ônibus. São 200 guardas atuando nessa função para mais de 13.300 coletivos. Dos 6 adolescentes, 4 foram liberados e 2 permanecem apreendidos à disposição da Vara da Infância e Juventude. Ana Paula. E segue a apreensão e o medo dos passageiros de ônibus aí em São Paulo, né, Sabina? Até já. 4 pessoas morreram depois que um homem abriu fogo dentro de um prédio corporativo no centro de Nova York. Então vamos voltar para Nova York com o Felipe Coalho. Felipe, esse homem estava com um fuzil, né? Depois ele por cima se matou. O que já se sabe sobre quem era esse homem? O que está por trás desse crime? Olha, Ana, o serviço de emergência aqui de Nova York recebeu os primeiros alertas por volta das 6h30 da tarde de ontem. Um homem de 27 anos entrou nesse prédio que fica no centro de Manhattan, no endereço Nobre, e começou a atirar a esmo com um fuzil AR-15 no saguão do prédio. 3 pessoas morreram logo de cara, incluindo um agente da polícia de Nova York de 36 anos. Ele era imigrante de Bangladesh, tinha 2 filhos e esperava o terceiro.
Depois, o atirador pegou o elevador e subiu até o 33º andar, onde fica a sede de uma grande empresa do ramo imobiliário, que é dona deste edifício. Lá, o criminoso matou mais uma pessoa e depois atirou contra si mesmo. As outras 3 vítimas, além do policial, ainda não foram identificadas. O prédio também abrigava escritórios de outras empresas, como a Liga de Futebol Americano, a gestora financeira Blackstone e a consultoria KPMG. A polícia ainda está buscando o motivo do crime. O atirador viajou de Las Vegas até Nova York e, segundo as autoridades, ele tinha licença para porte de armas emitida no estado de Nevada. No carro dele, a polícia encontrou um revólver carregado, munições e uma mochila com medicamentos. Ana. Aguardar mais das investigações. Obrigada, viu, Felipe, pelas informações direto aí de Nova York. O IPC, que é uma iniciativa global que tem parceria de mais de 20 grupos de ajuda humanitária, organizações internacionais e que é apoiado pelas Nações Unidas, alertou hoje que a fome se espalhou por toda a faixa de Gaza. Vamos ter as informações com o nosso correspondente Murilo Salviano. Murilo, bom dia para você. Mais um alerta, né? Falando da situação muito complicada da fome na faixa de Gaza e com isso, mais uma pressão para Israel liberar mais ajuda para lá, incluindo comida, água, remédio, está faltando tudo. Exatamente, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O IPC, que monitora a fome pelo mundo, diz que Gaza vive o pior cenário possível e que há cada vez mais evidências mostrando que a desnutrição ali no território e as doenças estão causando um aumento das mortes relacionadas à fome. O alerta vem seguido de um apelo. Ações imediatas devem ser tomadas para pôr fim às hostilidades e permitir uma resposta humanitária em larga escala para impedir mais mortes e o sofrimento catastrófico. Diante da pressão internacional, Israel fez hoje o 3º dia de pausa nos combates em 3 regiões da faixa de Gaza para permitir a entrada de mais caminhões com comida e remédios. A trégua vai de 10 da manhã às 8 da noite. Mas a ONU afirma que Israel não está permitindo a distribuição dos volumes necessários e que a ajuda que chega de paraquedas é apenas uma gota no oceano. As Nações Unidas ainda dizem que 1 milhão de mulheres e crianças passam fome e que elas se veem diante de um dilema: morrer de fraqueza ou serem mortas procurando água, comida nos caóticos centros de distribuição de uma fundação americana. O ministro do Exterior de Israel admitiu hoje que Gaza vive uma situação difícil, mas manteve a posição do governo até agora de negar que exista fome no território palestino. O Gideon Saar diz que há muitas mentiras espalhadas pelo Hamas e que o grupo terrorista, além de roubar a ajuda que entra, também está vendendo comida e remédios para lucrar. Ontem, o presidente americano desmentiu o israelense, disse que há fome sim na faixa de Gaza e apontou a responsabilidade de Israel na crise. Trump disse que pediu ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que garanta a entrada de toda a comida que os palestinos precisam. Enquanto isso, Israel mantém os bombardeios fora do horário da pausa humanitária e diz que atingiu dezenas de alvos terroristas nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, afirma que 113 pessoas morreram desde ontem. Ana. As imagens mostram ali, né, Murilo, um cenário de caos, uma história muito triste do que está acontecendo ali. Obrigada, viu? Até mais. Bom, e por aqui, depois de 3 anos, o Brasil voltou a sair do mapa da fome da Organização das Nações Unidas. Segundo o levantamento de agora, a gente tem menos de 2,5% da população em risco de subnutrição. E isso aqui tira o país da categoria de insegurança alimentar grave. Primeira vez que o Brasil saiu dessa lista foi lá em 2014, mas aí voltou de 2019 a 2021. A fome e a insegurança alimentar também diminuíram em partes da Ásia e outras partes da América do Sul como um todo, mas pioraram na África, onde 1 em cada 5 pessoas passa fome. A média mundial ficou em 8%, 8,2%, que é uma redução pequena na comparação com os últimos anos, falando da média pelo mundo, mas apesar disso ainda temos 663 milhões de pessoas que passaram fome no ano passado.
E na Ucrânia, bombardeios russos mataram 22 pessoas. Um dia depois de Donald Trump reduzir o prazo para Vladimir Putin alcançar um acordo de cessar-fogo. O ataque mais letal foi contra uma penitenciária da região de Zaporíjia. 16 pessoas morreram ali. O presidente Volodymyr Zelensky classificou o bombardeio como mais um crime de guerra e disse que o regime de Putin deve enfrentar sanções econômicas e militares para minar a sua capacidade de levar essa guerra adiante ainda mais. Ontem, Trump disse que quer uma trégua dentro de 10 a 12 dias e sinalizou que novas sanções podem ser aplicadas a Moscou. O Kremlin, por sua vez, disse hoje que anotou a declaração de Trump, mas que os ataques à Ucrânia vão continuar. A imprensa russa ignorou o novo ultimato do presidente americano nos noticiários de hoje. Nenhuma menção a esse tema. Os destaques foram a guerra tarifária de Trump e o tiroteio que a gente mostrou aqui no prédio em Nova York. Daqui a pouco, uma operação está nas ruas agora cedo para investigar desvios de emendas parlamentares em eventos de esportes digitais. A venda de carros usados bate recorde com motoristas buscando opções mais baratas e chama a atenção a procura por veículos com mais de 13 anos. A gente volta já? Agora são 8 horas e 58 minutos. Estamos de volta com notícia desse momento. Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fazem operação contra o desvio de recursos de emendas parlamentares. É uma investigação que o Fred vai trazer detalhes aqui pra gente, que mira eventos esportivos digitais, eventos que aconteceram aí no Distrito Federal, né, Fred? Isso, Ana Paula. Os investigadores, eles apuram irregularidades na execução de cerca de 15 milhões de reais em recursos públicos repassados a uma associação para eventos estudantis de esportes digitais aqui em Brasília e também no Espírito Santo. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Gabriel Boazzi. Oi, Boazzi, bom dia para você. Oi, Fred, bom dia para você, um ótimo dia para todos. Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão no Acre, no Paraná, em Goiás e também aqui no Distrito Federal. Também foram determinadas medidas como o sequestro de bens, como veículos e imóveis, além do bloqueio de contas bancárias das empresas investigadas. Sequestro de bens que pode chegar ao valor de 25 milhões de reais. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determinou que a Advocacia Geral da União, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se manifestassem no prazo de 10 dias sobre os valores recebidos pela Associação Moriá. As investigações buscam esclarecer o uso de cerca de 15 milhões de reais de dinheiro dos cofres públicos de emendas parlamentares para a realização de eventos esportivos. Entre as medidas determinadas estão a suspensão de novos repasses para esses de recursos federais para a associação, bem como a proibição das entidades transferir valores para empresas subcontratadas. Fred. Tá certo, Boazzi, muito obrigado pelas informações. Nós entramos em contato com a associação, mas ainda não tivemos retorno, Ana Paula. Ok, vamos acompanhando, Fred. Obrigada. Até já. E o Ministério dos Transportes avalia implementar em todo o país, no ano que vem, a faixa azul, que é uma via exclusiva para a circulação de motos. Já tem aqui no Rio em algumas ruas, Sabina, já tem aí em São Paulo também, inclusive já há 3 anos, e nesse período já deu para medir que, de fato, com essas faixas, houve uma redução no número de acidentes. Sim, de acidentes e mortes, viu, Ana Paula? Só nas vias onde a chamada faixa azul foi implantada, a redução foi de quase 50%. Olha, técnicos do Ministério dos Transportes acompanham e estudam esses resultados para uma futura regulamentação. As faixas preferenciais ainda não foram regulamentadas pelo Código Brasileiro de Trânsito, mas algumas cidades, como São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André e Salvador, já implementaram a medida. A cada 3 meses, a Secretaria Nacional de Trânsito recebe relatórios desses lugares. Que são compilados pela equipe técnica para a gente analisar todos os detalhes envolvendo a faixa, o aumento ou não do fluxo, a velocidade média da via e, claro, a ocorrência ou não de sinistros e mortes relacionadas com motocicletas e outros veículos também envolvidos. Então, tudo isso é analisado para que, com base nesses estudos, a gente verifique a viabilidade ou não de uma eventual regulamentação futura. O país tem hoje uma frota de 35 milhões de motos, mais de 1 milhão só em São Paulo. A capital paulista começou a implementar a faixa exclusiva, chamada faixa azul, em 2022. Hoje são quase 233 quilômetros em 46 vias.
Só os motociclistas podem usá-las, mas não são obrigados a trafegar nelas. Outros veículos podem passar enquanto estiverem trocando de pista. Quem precisa da moto todo dia para trabalhar aprova a medida. A gente estando na faixa azul, o pessoal de carro já fica de olho. Para nós é sucesso, cara. Mais rápido, mais seguro, mais fácil de andar. Excelente opção. A cidade de São Paulo registrou entre 2023 e 2024 um aumento de quase 20% no número de mortes em acidentes com motos. Agora, se a gente pensar só nas vias em que a faixa azul foi implantada, o número de vítimas no mesmo período caiu mais de 47%. Para esse especialista em transporte, a motofaixa organiza o fluxo do trânsito. Ao criar a faixa azul e afastando um pouco os carros, aquele espaço que já era utilizado passou a ser utilizado com mais segurança, tanto pelos motociclistas como pelos veículos em geral, ou uma divisão mais racional do espaço, mais segura. Salvador, com uma frota de 215 mil motos, é outra capital que está testando a via exclusiva para tentar reduzir os acidentes. Em maio, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um plano para criar 200 quilômetros de motofaixas até 2028. Atualmente, existem 2 funcionando na cidade. O Sérgio lembra que, seja na faixa exclusiva, seja fora dela, é essencial ter um comportamento seguro no trânsito. Para que, como resultado, se tenha menos velocidade, menos desrespeito ao semáforo vermelho, à contramão, mais segurança, mais consciência, mais respeito à vida. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, essa fase de estudos da faixa azul nas cidades onde já está implantada vai até o dia 31 de março. Falando ainda do trânsito nosso de cada dia, a venda de veículos usados registrou recorde esse ano. Olha, bem acima da venda de carros 0 quilômetro. A Aline Aguiar, em Belo Horizonte, tem esses números pra gente. Bom dia, Aline. Oi, Ana Paula, foi mesmo. Bom dia para você e também para todos. Uma procura impulsionada principalmente pelos preços. Eles já rodaram bastante e mesmo assim estão entre os preferidos dos brasileiros. No primeiro semestre deste ano foram vendidos mais de 8 milhões de carros, motos e outros veículos usados e seminovos. Um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado. É um recorde desde o início da série histórica. O Roberto até gostaria de um carro novo, mas por enquanto vai se contentar com um modelo mais antigo. Procurando um carro sedã, um modelo aí, até um ano 2015, 16. Você tem que ver o que cabe no bolso para poder sair com o carro, né, tranquilo, poder arcar com as despesas também. Mas tem muito motorista em busca de carros com ainda mais tempo de estrada. Os chamados velhinhos estão no topo da lista. No primeiro semestre deste ano, foram vendidos quase 3 milhões de veículos com 13 anos ou mais de uso. 35% do total dos usados comercializados no país no período. Nesta loja em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem até lista de espera para os velhinhos. Porque encaixa no orçamento da maioria da população, né? Está procurando um carrinho aí de 30 mil, 40 mil e esse carro mais ou menos ele sumiu depois da pandemia, né? Então agora esse carro, quando aparece na loja, ele vende rápido. O presidente da Federação de Revendedores diz que o preço segue um fator fundamental para a escolha de milhões de brasileiros. Os veículos novos, eles são basicamente fabricados e entregues com uma gama de componentes que fazem com que esses veículos fiquem muito caros. O consumidor, em geral, ele descobriu que o preço dos veículos seminovos e até os velhinhos, ele compensa muito mais do que você comprar um 0 quilômetro. Daí para frente, tudo é ganho para o consumidor quando ele trafega pelo mundo dos seminovos e usados. Ainda segundo o presidente da Fenalto, os carros correspondem a mais de 70% de todos os veículos usados vendidos no país. Ana Paula. Cuidar da manutenção, da segurança e economizar, né, Aline? Até já. Até. E depois do intervalo, um militar da Força de Elite do Exército confirma a existência de um plano para prender ministros do Supremo. O ex-ministro Bento Albuquerque é punido pela Comissão de Ética da Presidência por tentar entrar no Brasil com joias não declaradas. Os detalhes de tudo isso já. 9 horas e 10 minutos agora.
Um militar das Forças Especiais do Exército confirmou que o plano sobre a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal foi produzido na inteligência do Exército. Essa declaração, Fred, veio em mais uma etapa do julgamento da tentativa de golpe de Estado. Sim, Ana Paula, o tenente-coronel do Exército, Hélio Ferreira Lima, admitiu ter produzido um documento com menções à prisão de ministros do STF e afirmou que era um cenário hipotético. Segundo a Polícia Federal, esse foi mais um dos planos dos golpistas para manter o então presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder, mesmo depois da derrota nas eleições de 2022. Os 10 réus são acusados de pressionar comandantes militares e planejar ações para viabilizar um golpe de Estado. Todos que prestaram depoimento ontem negaram as acusações. Entre os réus estão os quides pretos, como são conhecidos os militares que atuam nas forças especiais. Segundo a acusação, eles são responsáveis pelo Plano Punhal Verde-Amarelo, que previa um golpe de Estado e o assassinato de autoridades, entre elas o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, o general da reserva, Mário Fernandes, admitiu a autoria do plano. Ontem, a defesa do general enviou uma manifestação ao Supremo e afirmou que ele não confessou o plano de matar ninguém. Também pediu a revogação da prisão preventiva do réu. O primeiro a ser interrogado ontem foi o coronel Bernardo Romão Correia Neto. Ele é apontado como um dos organizadores de uma reunião de novembro de 2022. Segundo a PGR, nesse encontro, militares debateram a elaboração de uma carta que serviu para pressionar comandantes a aderirem ao golpe. Bernardo Romão disse que era apenas um encontro de amigos e que não trataram de nenhum plano golpista e que foi contra a confecção da carta por considerar um ato de indisciplina. O general da reserva Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, responsável na época pelo preparo e emprego das tropas do Exército, confirmou que se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada em novembro de 2022. A acusação aponta que o encontro ocorreu após comandantes das forças resistirem em dar apoio ao golpe. O general disse que foi a pedido do então comandante do Exército, general Freire Gomes, que Bolsonaro reclamou de supostos problemas nas eleições. Teófilo disse que não fez nenhum pedido de teor golpista. O que eu me lembro de ter dito, até seguindo a orientação do general Freire Gomes, era acalmá-los. Presidente, isso tudo já passou. E agora é tocar para frente o barco e seguir o rumo normal das coisas. Essa era a nossa função. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima teve que responder sobre um documento com um plano de golpe de Estado encontrado com ele pela Polícia Federal. A chamada Operação Luneta, segundo as investigações, previa a prisão de juízes do Supremo para neutralizar a capacidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes. O coronel admitiu que produziu o documento quando trabalhava no setor de inteligência do Exército e afirmou que era um cenário hipotético. Esse documento, ele é como se fosse um esboço, ele é um rascunho, ele é um estudo de cenário prospectivo que é previsto nos nossos manuais, o Manual Produção do Conhecimento de Inteligência. O oficial de inteligência ele tem diversas possibilidades de estudo de cenário, que eu não estava fazendo nada oculto. Surgiu numa conversa minha com o meu comandante, eu falei que ia fazer esse cenário, mas quando eu fui apresentar para ele, a prioridade dele era outra. Ele mandou eu abandonar isso de lado, ele nem olhou, nem abriu o computador. O réu confirmou que participou de uma reunião na casa do ex-candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, general Braga Neto, mas negou que tenha discutido o plano que previa monitoramento de autoridades e a execução do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes no dia marcado para o golpe de Estado. O agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, negou que tenha monitorado autoridades. Disse que não participou dos planos golpistas, se disse fã de Alexandre de Moraes, afirmou que participou da segurança pessoal do ministro quando era ministro da Justiça e que não entende por que está preso. A defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deve entregar hoje as alegações finais. Em 2023, Mauro Cid assinou um acordo
acordo de colaboração com a Polícia Federal, em que se dispôs a ajudar nas investigações em troca de benefícios, como a redução da pena. A Comissão de Ética da Presidência puniu o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, por tentar entrar no Brasil com um conjunto milionário sem declarar. Depois de flagrado, ele disse que essas peças seriam entregues à então primeira-dama Michele Bolsonaro. Em outubro de 2021, o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e assessores retornaram ao Brasil depois de um evento na Arábia Saudita. No aeroporto de Guarulhos, os auditores fiscais encontraram na bagagem de um dos assessores do ministro um estojo com joias avaliadas em mais de 5 milhões de reais. A Receita apreendeu as joias. Bento Albuquerque declarou que eram um presente do governo saudita para a primeira-dama Michele Bolsonaro. O então presidente Jair Bolsonaro tentou por 8 vezes recuperar as joias, usando integrantes do seu próprio gabinete, mas não conseguiu. O TCU considerou que o estojo não se enquadrava na regra de presentes personalíssimos e que as joias deveriam ser incorporadas ao patrimônio da União. Essa sanção funciona como uma espécie de mancha no currículo de servidores da Administração Pública Federal e tem validade de 3 anos, Ana Paula. Ok, obrigada, Fred. Até já. Até já. E morreu ontem no Rio, aos 74 anos, o jornalista Marcelo Beraba. Ele começou a carreira de repórter no jornal O Globo, onde fez história. Em 1981, conseguiu fotos que provavam o envolvimento de militares no atentado do Rio Centro. As imagens que estamparam a capa do jornal mostravam o coronel Wilson Machado na mesa de cirurgia do Hospital Miguel Couto. Uma das bombas que ele plantaria no evento em comemoração ao Dia do Trabalho explodiu antes do planejado e o feriu. As imagens foram cruciais para consolidar o começo do processo de abertura democrática. Beraba era conhecido como um chefe exigente e um repórter inquieto. Fundou e foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, criada logo após o assassinato do jornalista Tim Lopes. Ele também trabalhou na TV Globo, na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil e no Estadão. Estava internado em decorrência de um câncer no cérebro. Vamos para o intervalo? Já já a gente traz as notícias do futebol. Seleção brasileira enfrenta hoje o Uruguai na semifinal da Copa América Feminina. E a gente conta o que esperar para as oitavas de final da Copa do Brasil, que começam hoje. São 9h21 agora e a gente volta já. Hoje tem seleção brasileira na Copa América Feminina. Brasil joga a semifinal contra o Uruguai. As informações com a Lívia Laranjeira. A seleção feminina encerrou a preparação para a semifinal da Copa América, que está rolando aqui em Quito, no Equador. O Brasil só deve ter um desfalque. A goleira Lorena, expulsa no último jogo, cumpre suspensão. E a Yá, que levou uma bolada contra a Bolívia no olho e chegou a ficar com a visão turva, está recuperada e treinou normalmente nessa segunda-feira. O técnico Arthur Elias adiantou que o time deve ter mudanças para encarar o Uruguai, porque isso faz parte do método de trabalho dele. Aqui a gente tem coragem para fazer as coisas, dentro e fora do campo. E além de ter coragem para fazer, a gente confia em todas, né? E todos que estão aqui. E eu acho que esse método casa muito bem com essa identidade nossa. A bola rola para Brasil e Uruguai nessa terça-feira a partir das 9h pelo horário de Brasília, com transmissão do Sport TV. E olha, começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil, hein? Dos 92 clubes de todo o país que começaram esse torneio lá atrás, agora só restam 16, uma competição que mexe com todo o Brasil, né? E com isso vamos encerrando o nosso Bom Dia Brasil dessa terça-feira. Sabina. Olha, a Justiça de São Paulo continua hoje a série de audiências de instrução, para definir se 4 acusados pela morte de Vinícius Gritzbach vão à júri popular. Olha, 3 são policiais militares e um 4º homem é apontado como mandante do crime. Gritzbach delatou o esquema de corrupção na polícia e foi executado em novembro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Com essa informação eu me despeço de vocês. Boa terça. Aqui em Brasília, o presidente Lula vetou hoje um trecho do projeto que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro. A proposta diminuía a punição de 3 para 2 anos de prisão. Esse veto atendeu uma recomendação do Ministério da Justiça, que alertou para o risco de enfraquecer o combate a crimes financeiros. Bom dia a todos.
Os católicos celebram hoje no Vaticano o Jubileu dos Jovens e, claro, muitos brasileiros estão por lá. Eles participaram de uma missa na Basílica de São Pedro, celebrada pelo Papa Leão XIV, destinada a 1.400 influenciadores digitais católicos que pregam, através das redes sociais. O Leão XIV disse que vivemos hoje em uma cultura onde a dimensão tecnológica está presente em quase tudo e que a inteligência artificial vai marcar uma nova era na vida da sociedade. Uma boa terça-feira para vocês. É isso, um novo momento para a sociedade como um todo, também para as religiões. Pessoal, vamos encerrando então o nosso Bom Dia Brasil dessa terça-feira. Você tem outras informações a qualquer momento durante a nossa programação, também nos nossos telejornais. Vem aí o encontro com a Patrícia Poeta. Uma ótima terça-feira e eu volto a te encontrar amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Até lá!